Eles caminharam para a sala do tribunal como se eles já possuíssem o veredito. Rachel, o CEO, que pensava ele era intocável, e Sienna, a amante, que pensava ela tinha substituído a esposa. Eles estavam rindo. Eles estavam segurando as mãos. Eles olharam para Catherine, a mulher, sentada sozinha na mesa do autor, e viram nada senão uma dona de casa derrotada. Mas eles não sabiam que Catherine não tinha lá apenas passado os últimos 6 meses chorando. Ela tinha estado cavando. E num julgamento onde tudo parecia preto e branco, uma pergunta do juiz estava prestes a transformar o mundo inteiro deles num pesadelo. Observe atentamente, porque o sorriso no rosto da amante está prestes a desaparecer para sempre. As pesadas portas de carvalho do Supremo Tribunal de Manhattan. Termo cível balançou abril com um gemido teatral admitindo o homem da hora. Rachel Blackwood não apenas caminhou, ele deslizou. Aos 45, ele era a imagem da vitalidade corporativa americana. Bronzeado de fins de semana nos Hamptons, alfaiate num terno azul marinho feito sob medida que custava mais que a maioria dos carros das pessoas, e usando um sorriso presunçoso que sugeria ele sabia a piada que todos os outros ainda estavam tentando entender. Agarrada ao seu braço estava Sienna Rain. Ela tinha 26, traços marcantes e inegavelmente deslumbrante, com o tipo de confiança agressiva que muitas vezes mascara profunda insegurança. Ela não era apenas a amante, ela era a recém-nomeada vice-presidente de comunicações da Blackwood Systems. Ela vestia um vestido cor creme que era tecnicamente modesto, mas que lhe caía tão precisamente que parecia uma provocação. Eles pareciam menos como réus num caso de divórcio e divisão de bens de alto risco, e mais como um casal de celebridades chegando a uma abertura de galeria. Do outro lado do corredor, sentava-se Catherine Blackwood. Se Rachel era um leão, Catherine era uma estátua. Ela sentava-se perfeitamente imóvel, suas mãos dobradas sobre uma simples pasta de couro. Ela vestia um terno cinza carvão que era elegante, mas datado, talvez de 3 estações atrás. Ela não usava joias além de um pequeno relógio de prata. Seu rosto era ilegível. Ela não levantou os olhos quando Rachel e Sienna entraram. Ela não estremeceu quando Sienna soltou uma risada aguda e tilintante que ecoou nos tetos altos, um som claramente intencionado a alcançar os ouvidos de Catherine. Relaxe, Rachel. Sienna sussurrou alto o suficiente para a primeira fila ouvir. É apenas uma formalidade. Arthur disse que o acordo pré-nupcial é inabalável. Arthur Penhaligon, o advogado de Rachel, já estava arrumando seus papéis. Ele era um homem conhecido nos círculos legais de Nova York como o açougueiro da Broadway. Ele era caro, desagradável e eficaz. Ele lançou um olhar para Sienna que dizia, cala a boca. Mas ele não a repreendeu verbalmente. Ele estava muito ocupado encarando a oposição. O advogado de Catherine era um contraste gritante. Samuel Green era um homem mais velho, corpulento com óculos que constantemente deslizavam pelo nariz. Ele parecia um avô que fazia declarações de impostos para seus vizinhos no Queens. Ele estava embaralhando papéis nervosamente. Todos de pé, o oficial de justiça trovejou. A honorável juíza Beatrice Holloway varreu para o banco. Holloway era uma lenda no circuito de tribunais de família. Ela era conhecida por 2 coisas, uma política de tolerância zero para teatros no tribunal e uma mente que funcionava como uma calculadora forense. Ela não olhou para os advogados. Ela olhou para os arquivos. Caso número 4, caso 92B. A juíza Holloway entonou sua voz seca como pergaminho. Blackwood versus Blackwood. Estamos aqui para finalizar a divisão de bens, especificamente a propriedade e a avaliação contestadas do ativo primário do patrimônio conjugal. A firma de tecnologia Blackwood Systems. Rachel recostou-se em sua cadeira, esticando as pernas. Ele piscou para Sienna. Sr. Penhaligon, disse a juíza sem levantar os olhos. Pode começar. Obrigado, Vossa Excelência. Arthur Penhaligon levantou-se abotoando seu paletó.
Os fatos são simples. Meu cliente, Rachel Blackwood, construiu a Blackwood Systems do zero. A senhora Catherine Blackwood não esteve envolvida nas operações da empresa por mais de 15 anos. Ela tem sido uma dona de casa. Embora apreciemos suas contribuições para o lar, a empresa é uma entidade separada. Além disso, a defesa mostrará que a empresa está atualmente operando com um déficit significativo. Não há ativos líquidos para dividir. De fato, o Sr. Blackwood está atualmente em dívida para manter o negócio à tona. Era a clássica estratégia da boca pobre. Esconder o dinheiro, alegar pobreza e forçar um acordo por alguns centavos por dólar. Sienna sorriu. Ela sabia a verdade. Ela sabia sobre as contas offshore nas Ilhas Cayman. Ela sabia sobre as empresas de fachada. Ela sabia porque tinha ajudado Rachel a criá-las. Sr. Green, a juíza virou-se para o advogado de Catherine. Samuel Green levantou-se lentamente. Ele ajustou seus óculos. Vossa Excelência, nós contestamos a afirmação de que a empresa está em dívida. De fato, nós acreditamos que a empresa foi reengenheirada. Rachel soltou uma risada alta e zombeteira. Reengenheirada? Chama-se uma mudança de rumo, seu velho tolo. Ordem! A juíza Holloway arregalou os olhos, fixando-os em Rachel. Sr. Blackwood, mais um acesso e eu o prenderei por desacato. Isto é um tribunal, não uma sala de reuniões. Rachel levantou as mãos em falsa rendição, mas o sorriso permaneceu. Ele inclinou-se para Sienna. Assista a isto. Eles não têm nada. Sienna apertou a mão dele. Eu sei, querido. Nós vencemos. Ela olhou para Catherine. Pela primeira vez, Catherine virou a cabeça. Seus olhos se encontraram. Sienna sorriu um curvar cruel e vitorioso de lábios vermelhos. Catherine não sorriu de volta. Ela apenas piscou uma vez lentamente. Era o piscar de um predador decidindo qual artéria cortar. Para entender a carnificina que estava prestes a se desenrolar na sala do Tribunal 4B, você tem que entender quem Catherine Blackwood realmente era. 15 anos atrás, Catherine não era uma dona de casa. Ela era Catherine Hale, uma titular de dupla graduação em ciência da computação e contabilidade forense do MIT. Quando ela conheceu Rachel, ele era um vendedor carismático com uma ideia mal elaborada para software de logística e uma montanha de dívidas estudantis. Foi Catherine quem escreveu o código original para o algoritmo Blackwood. Foi Catherine quem estruturou a LLC inicial para minimizar a responsabilidade fiscal. Foi Catherine quem ficou acordada por 3 noites seguidas para remendar o servidor antes da primeira grande demonstração deles com a FedEx. Mas Rachel era o rosto. Ele era quem parecia bem num terno. Ele era quem conseguia encantar os investidores. E Catherine, que preferia a lógica tranquila dos números ao barulho das pessoas, estava feliz em recuar. Você comanda o palco, Jules, ela tinha dito a ele na noite de casamento deles. Eu comandarei as luzes. Por uma década funcionou. A empresa disparou. Eles se mudaram de um apartamento apertado no Brooklyn para uma cobertura na Park Avenue. Catherine deixou seu papel oficial como CTO para criar o filho deles, Leo. Ela confiava em Rachel. Ela confiava nele com o negócio, com as finanças deles, com a vida deles. Então veio o distanciamento. Começou lentamente noites tardias, jantares perdidos, uma mudança de senha no celular dele. Catherine não estava inicialmente desconfiada. Ela estava preocupada. Ela achava que ele estava estressado. Então veio Sienna. Sienna Rain tinha começado como estagiária. Ela era ambiciosa, disposta a fazer qualquer coisa para subir. E ela percebeu rapidamente que o caminho mais rápido para o topo não era trabalho duro. Era o CEO. Quando Catherine descobriu, não foi através de uma mensagem de texto ou uma mancha de batom. Foram os números. 6 meses antes do julgamento, Catherine estava olhando as declarações de confiança da família para preparar a mensalidade de Léo. Ela notou uma discrepância, um saque recorrente de $12.500 listado como taxas de consultoria pagas a uma empresa chamada Vidian Creative. Catherine não gritou.
Ela não jogou um vaso. Ela foi para seu escritório em casa, desbloqueou seu servidor seguro, aquele que ela não usava há anos, e executou um rastreamento de fundo na Vidian Creative. O agente registrado era uma caixa postal em Delaware, mas os metadados do registro de domínio do site apontavam para um e-mail pessoal Siena. Catherine sentou-se no escuro de seu escritório por 3 horas. A dor a atingiu como um golpe físico, um peso esmagador em seu peito. Ela chorou silenciosamente, lágrimas encharcando a gola de seu suéter. Ela lamentou seu casamento. Ela lamentou a confiança que ela tinha dado tão livremente. Mas por 4 horas as lágrimas pararam. A lógica fria e dura que a tinha tornado uma brilhante codificadora voltou à vida. Ela começou a cavar mais fundo. Ela acessou o back-end da empresa. Rachel tinha mudado as senhas de administrador, é claro, mas ele tinha esquecido que Catherine tinha construído o sistema. Ela tinha uma chave de porta dos fundos, um código de acesso root que ela tinha embutido no kernel 15 anos atrás, apenas no caso de eles ficarem trancados. Ela fez login. O que ela encontrou foi pior que infidelidade. Era roubo sistemático. Rachel não estava apenas dormindo com Siena. Ele estava desmantelando os bens do casal. Ele estava canalizando milhões de dólares de propriedade intelectual e receita para uma complexa teia de empresas de fachada, todas projetadas para parecerem perdas operacionais. Ele estava se preparando para divorciar Catherine e deixá-la com nada além de uma casca oca. Enquanto ele e Siena saíam com o império que Catherine tinha construído, ele ia deixá-la sem um tostão. Catherine imprimiu os documentos. Ela salvou os registros. Então ela apagou suas pegadas digitais. Na manhã seguinte, ela fez panquecas para Rachel. Ela o beijou na bochecha antes que ele saísse para o trabalho. "Tenha um bom dia, querido", ela disse. "Eu terei", ele respondeu, verificando seu reflexo no espelho do corredor. "Grandes reuniões hoje." "Eu aposto", ela sussurrou enquanto a porta se fechava. Naquela tarde, ela não chamou um advogado de divórcio. Ainda não. Ela chamou Samuel Green, um velho amigo de seu pai, um homem que entendia que a lei não era sobre gritar, era sobre papelada. E ela chamou um investigador particular chamado Tobias Reed para verificar os movimentos físicos do dinheiro. Por 6 meses, Catherine desempenhou o papel da esposa alheia. Ela deixou Rachel se sentir inteligente. Ela deixou Siena se sentir superior. Ela os observou construir sua armadilha tijolo por tijolo. Ela esperou. De volta ao tribunal, o ar-condicionado estava zumbindo, mas Rachel estava começando a suar um pouco. Arthur Penhaligon estava encerrando sua declaração de abertura. Em conclusão, Vossa Excelência, a Blackwood Systems é uma entidade falida. A avaliação apresentada pelo autor, 50 milhões de dólares, é uma fantasia. A empresa tem passivos que excedem seus ativos. O Sr. Blackwood está disposto a oferecer à Sra. Blackwood a casa da família em Scarsdale e uma quantia única de 200 mil dólares. Acreditamos que isso é mais do que generoso dado o estado do negócio. A juíza Holloway olhou por cima dos óculos. 200 mil dólares para uma empresa que foi destaque na Forbes no ano passado. Projeções, Vossa Excelência, Arthur disse suavemente. O mercado de tecnologia é volátil. Éteres. Com licença, a Blackwood Systems sofreu com maus investimentos. Muito bem, disse a juíza. Sr. Green, chame sua primeira testemunha. Samuel Green levantou-se. Chamamos o Sr. Rachel Blackwood ao banco das testemunhas. Rachel ajustou sua gravata e caminhou até a caixa de testemunhas. Ele jurou dizer a verdade com a fácil confiança de um sociopata. Green aproximou-se do banco, segurando um único pedaço de papel. Sr. Blackwood, Green começou sua voz sibilante. Você afirma que a Blackwood Systems está em dívida. Pode explicar a relação entre a Blackwood Systems e uma empresa chamada Obsidian Holdings LLC? Rachel não estremeceu. Ele havia ensaiado isso. A Obsidian Holdings é um fornecedor terceirizado. Nós os usamos para armazenamento em nuvem e manutenção de servidores.
Nós lhes devemos um atraso significativo. Entendo, Green disse. E quem é o dono da Obsidian Holdings? Eu acredito que é um consórcio de investidores internacionais baseados em Zurique. Rachel mentiu. Então, você não tem interesse financeiro na Obsidian Holdings? Nenhum. Siena, sentada na galeria, suprimiu um sorriso. Boa resposta, Rachel. A Obsidian Holdings era a chave. Eles tinham movido as patentes do software principal, as joias da coroa da empresa, para a Obsidian 3 meses atrás. No papel, a Blackwood Systems era agora apenas um escritório vazio pagando aluguel à Obsidian pelo direito de usar o software. E Blackwood era inútil. A Obsidian era a mina de ouro, e a propriedade da Obsidian estava escondida atrás de 3 camadas de trusts anônimos. E Green continuou embaralhando para outro papel. E o Projeto 24? Rachel pausou. O Projeto 24 era o nome de código interno para a aquisição de um novo algoritmo de AI. Essa foi uma iniciativa de P&D falha. Nós a descartamos. Descartamos? Green parecia confuso. Isso é estranho, porque, de acordo com este extrato bancário do Cayman National Bank, o Projeto 24 recebeu uma transferência bancária de 4 milhões das contas da Blackwood Systems em 14 de janeiro. Arthur Penhaligon levantou-se. Objeção, Vossa Excelência. Onde o Conselho obteve esses documentos? Estes são registros bancários privados. Estes foram obtidos através de descoberta da trilha digital inegável que seu cliente deixou no servidor familiar compartilhado. Green disse calmamente. A senhora Blackwood tinha acesso aos backups na nuvem. A juíza bateu seu martelo. Objeção indeferida. Responda à pergunta, Sr. Blackwood. Rachel pigarreou. Foi uma taxa de liquidação para encerrar o projeto. 4 milhões para encerrar um projeto? Green perguntou. Ou foi uma transferência de capital para uma entidade controlada por... Green pausou e virou-se para olhar diretamente para Siena. Senhora Siena Rain. Siena congelou. O sorriso vacilou. Rachel riu nervosamente. Isso é absurdo. A senhora Rain é uma funcionária. Ela não possui empresas de fachada. Sr. Green, a juíza interrompeu. Vá direto ao ponto. O ponto, Vossa Excelência, Green disse, sua voz de repente perdendo sua qualidade sibilante e tornando-se afiada como uma navalha. É que o Sr. Blackwood se envolveu numa clássica fraude ao tribunal. Ele moveu os ativos da empresa para a Obsidian Holdings, alegando ser um fornecedor terceirizado. Mas estamos preparados para mostrar quem é o verdadeiro signatário da Obsidian Holdings. Rachel agarrou o corrimão da caixa de testemunhas. Ele olhou para Arthur. Arthur parecia preocupado. Rachel sentiu uma gota de suor escorrer pelas suas costas. Eles não podem saber. O signatário era um fundo fiduciário cego. O beneficiário estava listado como o Trust Revogável JB. Green virou-se para a galeria. Nós intimamos os documentos de incorporação do agente registrado em Nevis. Deu algum trabalho, mas os tratados internacionais são coisas úteis. Green entregou um grosso fichário ao juiz e outro a Arthur Penhaligon. Se você virar para a página 14, Green disse, você verá o proprietário beneficiário da Obsidian Holdings. A sala do tribunal ficou em silêncio. O único som era o farfalhar de papel. A juíza Holloway leu a página. Suas sobrancelhas se ergueram. Ela olhou para Rachel. Então ela olhou para Siena. Sr. Blackwood, a juíza disse, sua voz perigosamente quieta. De acordo com isto, o único proprietário da Obsidian Holdings, a empresa que agora detém todas as patentes e reservas de caixa da Blackwood Systems, não é um consórcio suíço. O coração de Rachel batia forte. Eu coloquei no nome de Siena. Ele tinha discutido isso. Era um plano B. Se os tribunais o procurassem, Siena o seguraria. Ela era leal. Ela estava apaixonada por ele. Quem é? Rachel perguntou, sua voz falhando. A proprietária está listada como senhorita Siena Rain, disse a juíza. Rachel exalou. Uma onda de alívio o invadiu.
Tá tudo bem. Fazia parte do plano. Ele podia confiar em Sienna. Se Sienna era a proprietária, Catherine não podia tocar. Agora era propriedade de terceiros. Rachel olhou para Sienna. Sienna estava radiante. Ela sentou-se mais ereta. Ela era a proprietária. Estava em seu nome. Ela era rica. Mesmo que Rachel perdesse tudo ali, ela tinha os bens. Sienna sorriu para a juíza. Isso mesmo, Vossa Excelência, ela disse da galeria, ignorando os sinais frenéticos de mão de Arthur para ficar em silêncio. Eu sou a proprietária da Obsidian Holdings. Eu comprei os ativos da Blackwood Systems de forma justa e honesta. Você os comprou? Perguntou a juíza. Sim, Sienna disse confiante. Então eles são minha propriedade, não propriedade conjugal. Rachel sorriu para Catherine. Checkmate. A sala do tribunal ficou em silêncio. Catherine Blackwood finalmente se moveu. Ela lentamente desfez as mãos e inclinou-se para sussurrar algo para Samuel Green. Green assentiu. Ele virou-se novamente para a juíza. Então Green disse, dirigindo-se à sala, estabelecemos que a senhora é a proprietária da Obsidian Holdings e a Obsidian Holdings é a proprietária do software, das patentes e do dinheiro. Sim, Sienna disse quase rindo. E Green continuou. Senhorita Rain, você assinou o contrato de compra? Você assinou os documentos aceitando a transferência desses ativos? Eu assinei, disse Sienna. Eu assinei tudo. Excelente, disse Green. Ele pegou um novo documento, uma única folha de papel com borda vermelha. Vossa Excelência, Green disse. Eu gostaria de submeter como prova a exibição G do autor. Ele entregou o papel ao oficial de justiça. O que é isso? Arthur Penhaligon retrucou pegando a cópia. Ele leu. Seu rosto empalideceu. Ele deixou o papel cair sobre a mesa e olhou para Rachel com um olhar de absoluto horror. Seu idiota, ele sussurrou. O quê? Rachel perguntou. O que é? Este, Green anunciou, é o acordo de não competição e cessão de propriedade intelectual que a senhora Sienna Rain assinou 4 anos atrás, quando ela se juntou à Blackwood Systems como estagiária. O sorriso de Sienna vacilou. Então, todo mundo assina isso. Sim, Green disse, mas a senhora Blackwood, que escreveu os contratos da empresa, adicionou uma cláusula muito específica ao manual do funcionário. Seção 8, parágrafo 4. Green começou a ler em voz alta. Qualquer e toda propriedade intelectual, empreendimento comercial ou entidade corporativa criada, adquirida ou gerenciada por qualquer funcionário da Blackwood Systems, se relacionada ao negócio principal da empresa, será considerada trabalho por contrato e imediatamente se tornará propriedade exclusiva da Blackwood Systems, a menos que explicitamente liberada por escrito pelo Conselho de Administração. Green olhou para cima. O silêncio na sala era ensurdecedor. A senhora Rain era uma funcionária da Blackwood Systems quando adquiriu a Obsidian Holdings. Green disse que ela não obteve a aprovação do Conselho. Portanto, sob o contrato que ela assinou, a Obsidian Holdings não pertence a ela. Os olhos de Rachel se arregalaram. Então, quem é o dono? Green apontou para a mesa do autor. Já que a Obsidian é agora considerada um ativo interno da Blackwood Systems, e já que estamos aqui para dividir o patrimônio conjugal, a Obsidian Holdings é efetivamente propriedade do acionista principal. Green fez uma pausa para efeito, e a partir desta manhã, a senhora Catherine Blackwood exerceu suas opções de ações. Opções. Rachel Blackwood esqueceu que ela manteve desde a fundação da empresa, dando-lhe 51% de participação controladora na Blackwood Systems. O sorriso de Sienna havia desaparecido. Sua boca estava aberta. Então Green terminou. Senhora Rain, você não é a proprietária da empresa. Você apenas lavou com sucesso todo o dinheiro escondido de Rachel de volta para uma empresa que Catherine agora controla. Rachel levantou-se, seu rosto roxo. Isso é impossível.
Sente-se, a juíza Holloway latiu. Catherine Blackwood levantou-se. Pela primeira vez, ela pigarreia falou. Sua voz era calma, clara e terrivelmente firme. Não é impossível, Rachel, ela disse. É matemática básica. Você sempre esqueceu de verificar as variáveis. O silêncio na sala do Tribunal 4B não era pacífico. Era pesado como o ar antes de um tornado tocar o solo. Arthur Penhaligon, um homem que cobrava $1.200 por hora para assustar pessoas, parecia ter acabado de engolir um caco de vidro. Ele estava olhando para o documento em suas mãos. O acordo de não competição e cessão de propriedade intelectual que Sienna Rain havia assinado 4 anos atrás. Era um texto padrão para estagiários. Toda empresa de tecnologia no Vale do Silício e Nova York o usava. Foi projetado para evitar que codificadores de baixo nível roubassem código e iniciassem aplicativos rivais. Nunca foi intencionado para engolir uma empresa de fachada multimilionária inteira. Vossa Excelência, Arthur gaguejou, sua compostura se desfazendo. Isso é uma má aplicação da lei de contratos. A senhora Rain estava agindo como uma investidora privada, não uma funcionária quando adquiriu a Obsidian Holdings. A doutrina de trabalho por contratação não pode, de forma alguma, se aplicar a uma aquisição de ativo externo. A juíza Holloway ajustou seus óculos. Ela parecia uma mulher que estava desfrutando de seu trabalho pela primeira vez em anos. Sr. Penhaligon, ela disse, sua voz nítida. O contrato declara, e eu cito, qualquer empreendimento comercial criado, adquirido ou gerenciado por um funcionário. A senhora Rain é atualmente a vice-presidente de comunicações da Blackwood Systems. Isso está correto? Sim, mas... E ela está atualmente na folha de pagamento. Sim, mas... E ela adquiriu a Obsidian Holdings durante seu período de emprego? Arthur fechou a boca. Ele olhou para Sienna, Sienna olhou para Rachel. Rachel parecia que queria matar os dois. Pigarreia. Sim, Vossa Excelência, Arthur sussurrou. Então o texto é claro. A juíza decidiu. A Obsidian Holdings é por contrato um ativo da Blackwood Systems. E já que estabelecemos que a senhora Catherine Blackwood detém um interesse controlador na Blackwood Systems devido às suas opções exercidas. A juíza virou-se para Catherine. Senhora Blackwood, parece que a senhora readquiriu os bens ocultos de seu marido sem gastar um centavo. Rachel bateu a mão na mesa. Isso é uma armação. Ela nos armou uma cilada. Sr. Blackwood. O oficial de justiça deu um passo à frente com a mão no cinto. Rachel levantou-se, seu rosto uma máscara de raiva e pânico. Ele apontou um dedo trêmulo para Catherine. Você sabia que Sienna assinou isso, você me deixou transferir as patentes para a Obsidian, porque você sabia que poderia apenas recuperá-las. Catherine não estremeceu. Ela olhou para ele com um olhar quase de pena. Eu não te deixei fazer nada, Rachel. Ela disse suavemente. Você escolheu esconder dinheiro. Você escolheu fraudar o tribunal. E você escolheu uma amante que não leu seu contrato de trabalho. Não me culpe pela sua incompetência. Eu quero um recesso, Arthur gritou. Precisamos de um recesso para consultar meu cliente. Concedido, a juíza Holloway disse, batendo o martelo. 30 minutos. Mas deixe-me ser clara. Se quaisquer ativos se moverem da Obsidian Holdings nos próximos 30 minutos, farei com que todos na mesa de defesa sejam presos por grande roubo. Eu me faço clara? Sim, Vossa Excelência, Arthur sibilou. Chaton, o corredor fora do tribunal era um estudo de contrastes. De um lado, Samuel Green estava calmamente comprando uma garrafa de água de uma máquina de venda automática. Do outro, perto dos elevadores, a equipe de defesa estava implodindo. Seu idiota! Rachel sibilou, agarrando o braço de Sienna com força suficiente para deixar uma marca. Como você pôde ser tão estúpida? Você assinou um acordo de estagiário padrão. Você não pensou em me dizer. Sienna puxou o braço, seus olhos faiscando. Não me toque. Você é o empresário gênio.
Você é quem disse, coloque no seu nome, Sienna, é mais seguro. Você também não verificou meu contrato. Rachel girou em seu advogado. Conserte isso, Arthur, ou eu o processarei por negligência tão rápido que sua cabeça vai girar. Arthur Penhaligon limpou o suor da testa com um lenço de seda. Rachel, cale a boca. Me escute. Estamos em águas muito profundas. A juíza te odeia. A lei está tecnicamente do lado deles. Se Catherine controla a Blackwood e a Blackwood é dona da Obsidian, ela controla o dinheiro. Todo ele. Então descontrole-o, Rachel retrucou. Demita Sienna se ela não for uma funcionária. A cláusula não se aplica. Aplica-se retroativamente à data da aquisição. Arthur gemeu. Não podemos simplesmente demiti-la agora e desfazer o passado. O ativo já foi capturado. Sienna olhou entre os dois homens. A compreensão estava surgindo nela. O glamour, o poder, a narrativa de casal poderoso estava se dissolvendo. Ela não era mais uma parceira, ela era o erro. O que acontece comigo? Sienna perguntou, sua voz pequena. Rachel olhou para ela com olhos frios e mortos. Eu não me importo com o que acontece com você. Você acabou de me custar 50 milhões de dólares. Naquele momento, a porta do banheiro feminino abriu e Catherine saiu. Ela parou quando os viu. O corredor ficou em silêncio. Rachel endireitou seu paletó, tentando recuperar alguma dignidade. Catherine, ele disse, sua voz caindo para um rosnado baixo. Você acha que isso é esperto? Você acha que venceu? Eu vou queimar a empresa antes de deixá-la administrá-la. Eu vou liquidar tudo. Vou deixá-la com cinzas. Catherine caminhou até eles. Ela parou na frente de Sienna, ignorando Rachel completamente. Sienna, Catherine disse gentilmente. Sienna estremeceu. Eu não sabia sobre os impostos, ela gaguejou. Eu apenas assinei o que ele me deu. Eu sei, Catherine disse. Você vai me processar? Sienna perguntou, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não tenho nada. Ele gastou tudo. Catherine olhou para a mulher mais jovem. Ela viu o medo. Ela viu a estupidez, mas ela também viu a manipulação. Sienna era uma predadora, sim, mas ela também era uma presa. Rachel a havia usado como um escudo humano para seus bens. Eu não vou te processar, Sienna, Catherine disse. Sienna soltou um soluço de alívio. Obrigado. Oh, meu Deus, obrigado. Mas Catherine continuou sua voz afiada. Você vai fazer algo por mim, qualquer coisa. O IRS vai auditar Rachel. Eles vão precisar de uma testemunha para testemunhar que ele dirigiu a criação da Obsidian Holdings, que ele dirigiu as transferências e que você estava agindo sob suas instruções. Sienna limpou os olhos. Ela olhou para a porta onde Rachel acabara de ser arrastado para fora. Ela se lembrou dele gritando com ela no corredor. Ela se lembrou dele dizendo que não se importava com o que acontecesse com ela. Sua expressão endureceu. Eu tenho e-mails, pigarreia, Sienna disse. Ele me enviou instruções no meu Gmail privado. Eu tenho textos, eu tenho memorandos de voz. Catherine assentiu. Um leve e sombrio sorriso tocou seus lábios. Bom, Catherine disse, o Sr. Green receberá seu depoimento amanhã de manhã. Não se atrase. Catherine virou-se e caminhou de volta para os elevadores. Os funcionários se abriram como um mar vermelho. Ela entrou no elevador, apertou o botão do andar da cobertura e, enquanto as portas se fechavam, ela finalmente se permitiu um suspiro profundo. Ela tinha sua empresa de volta. Ela tinha sua dignidade de volta. Mas a guerra não estava totalmente acabada. Rachel estava desesperado. E homens desesperados são perigosos. Mais tarde naquela noite, Catherine sentou-se no escritório da casa de Scarsdale. A casa estava quieta. Leo estava em uma festa do pijama. Seu telefone vibrou. Era um número bloqueado. Ela hesitou, então atendeu. Alô? Você se acha inteligente? Era Rachel. Ele parecia bêbado. Você acha que pode simplesmente me apagar? Vá dormir, Rachel, ela disse. Eu não terminei. Ele arrastou as palavras. Você esqueceu uma coisa, Cathy. Você sempre esquece o elemento humano.
Você tem os códigos. Você tem o dinheiro. Mas você não tem as chaves. Do que você está falando? Os backups físicos? Rachel riu sombriamente. Os discos rígidos. Aqueles com o código-fonte da nova IA. Aqueles que não estão na nuvem. Eu os peguei, Kathy, antes que o guarda me parasse. Eles estão na minha bolsa. O coração de Catherine pulou uma batida. O código-fonte. Se ele tivesse os drives físicos mestres, ele poderia vendê-los no mercado negro na China ou Rússia. Ele poderia vazá-los. Ele poderia destruir o valor da empresa da noite para o dia. Rachel, ela disse, mantendo a voz firme. Traga-os de volta. Não, ele disse, eu quero 10 milhões de dólares em Bitcoin hoje à noite, ou eu jogo os drives no Rio Hudson. Isso é extorsão. Isso é negócio, ele gritou. Encontre-me na bacia dos barcos à meia-noite. Venha sozinha ou a Blackwood Systems se tornará vaporware. A linha ficou muda. Catherine encarou o telefone. Ela sabia que ele não estava blefando. Rachel era um narcisista. Se ele não pudesse ter o brinquedo, ele o quebraria para que ninguém mais pudesse brincar. Ela se levantou. Ela caminhou até o cofre na parede atrás da pintura. Ela girou o dial e o abriu. Dentro não havia dinheiro. Era um pequeno receptor de dispositivo de rastreamento de alta tecnologia. Ela o pegou. Um pequeno ponto vermelho estava piscando na tela. Catherine sorriu. Eu não esqueci o elemento humano, Rachel. Ela sussurrou para o quarto vazio. Eu apenas o previ. Ela pegou seu outro telefone, o descartável que usava para o investigador particular, Tobias Reed. Tobias, ela disse quando ele atendeu. Ele mordeu a isca. O rastreador na bolsa do laptop dele está ativo. Ele está indo para a bacia dos barcos. Chame a polícia. Diga a eles que há uma extorsão ativa em andamento envolvendo segredos comerciais roubados. Ela pegou seu casaco. Ela não estava indo para a bacia dos barcos para pagá-lo. Pigarreia, ela estava indo para vê-lo cair. A bacia de barcos da Rua 79 era um lugar desolado à meia-noite. Especialmente na chuva. O rio Hudson agitava-se contra os pilares de concreto, uma extensão preta e oleosa que engolia as luzes da cidade. Rachel Blackwood estava sob o toldo da rotunda, tremendo. O álcool estava passando, substituído por uma adrenalina fria e cortante. Ele segurava sua bolsa, mensageiro de couro, contra o peito, como se contivesse seu próprio coração. De certa forma, sim. Dentro estavam 3 unidades de estado sólido que ele havia arrancado do cofre físico da sala do servidor antes que o segurança o escoltasse para fora. Ele verificou seu relógio. 12:05 da manhã. Ela não vem, ele murmurou. Ela está blefando. Ele caminhou até o corrimão. Abaixo dele, a água escura girava. Se ele jogasse os drives, a Blackwood Systems perderia sua vantagem. A nova IE, aquela que valia bilhões, teria desaparecido. Ele destruiria Catherine, mas também se destruiria. Era um pacto suicida. Faróis varreram os arcos de pedra. Um sedã preto parou na calçada. Rachel endireitou-se. Ele limpou a chuva do rosto. Finalmente a porta do carro abriu. Catherine saiu. Ela segurava um grande guarda-chuva preto. Ela não se aproximou dele imediatamente. Ela ficou perto do carro, observando-o. Você veio sozinha? Pigarreia! Rachel gritou por cima do som da chuva. Eu vim. Catherine respondeu. Sua voz era calma, carregando facilmente sobre o vento. Exatamente como você pediu. Você tem o dinheiro? Eu posso transferir assim que tiver os drives. Rachel riu um som áspero e latido. Não, dinheiro primeiro. Eu te conheço, Kathy. Você vai pegar os drives e cancelar a transferência. Bitcoin agora. Catherine começou a caminhar em direção a ele. Seus saltos clicavam ritmicamente no pavimento molhado. Ela parou a 3 metros de distância. Você parece terrível, Rachel, ela disse. Corte a pena, ele cuspiu. Estou pegando de volta o que é meu. Eu construí aquele código. Eu o vendi.
Você apenas sentou em seu escritório e digitou. Eu escrevi o kernel, Rachel. Eu escrevi a arquitetura. Você nem sabe em que linguagem está escrito. Não importa. Rachel segurou a bolsa sobre o corrimão. 10 milhões ou ela nada. Catherine suspirou. Ela fechou o guarda-chuva e o colocou no chão. Ela olhou para ele com uma expressão que não era raiva. Era decepção. Vá em frente, ela disse. Rachel congelou. O quê? Jogue-o, ela disse. Jogue a bolsa no rio. Rachel olhou para ela, sua mão tremia. Você acha que eu não vou? Este é o código-fonte. Este é o futuro da empresa. Não, Rachel, Catherine disse suavemente. Não é, ela deu um passo mais perto. Você realmente acha que eu deixaria os backups físicos mestres na sala do servidor? Ela perguntou. Eu movi os drives reais para um cofre em Zurique 3 meses atrás, no dia em que descobri sobre Siena. O rosto de Rachel ficou pálido. Ele olhou para a bolsa em suas mãos. Então, o que é isso? Esses são os drives do sistema legado antigo, Catherine disse. Backups do Windows 2008 e alguns tijolos que coloquei nas caixas para que parecessem pesados. Rachel puxou a bolsa de volta do trilho. Ele rasgou o zíper. Ele puxou um drive. Estava rotulado como arquivo 2010. Ele soltou um grito sufocado de raiva. Ele havia arriscado tudo. Sua liberdade, sua reputação por dados inúteis. Você... Ele não conseguia encontrar as palavras. Ele deixou a bolsa cair no chão molhado. E eu te disse, Rachel, Catherine disse. Eu não sou a dona de casa. Eu sou a arquiteta. Rachel caiu de joelhos. A luta o deixou. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Acabou, Rachel, ela disse. Apenas vá, ele sussurrou. Me deixe em paz. Eu não posso fazer isso, Catherine disse. Porque você cometeu um crime hoje à noite. Espionagem corporativa, extorsão, e você fez isso enquanto violava uma ordem judicial. Você vai chamar a polícia. Ele olhou para cima, olhos vermelhos. Eu já fiz isso. Sirenes uivaram à distância, crescendo rapidamente. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar contra as paredes de pedra da bacia dos barcos. Rachel se levantou, procurando uma saída. Mas havia apenas o rio ou a polícia. 2 viaturas da NYPD pararam bruscamente atrás do sedã de Catherine. Oficiais saíram, armas em punho. Solte a bolsa, mãos ao alto. Rachel levantou as mãos. Ele olhou para Catherine uma última vez. Por quê? Ele perguntou. Por que você não se divorciou de mim? Por que você teve que me destruir? Catherine olhou para ele, seu rosto iluminado pelas luzes piscantes da polícia. Por que você não apenas me traiu, Rachel? Ela disse, você tentou roubar o futuro do meu filho. Você tentou me apagar da história da minha própria criação. Eu não te destruí. Eu apenas deixei você se quebrar contra as paredes que eu construí. Os oficiais se aproximaram. Eles algemaram Rachel, lendo-lhe seus direitos. Enquanto o empurravam para a parte de trás da viatura, Catherine pegou seu guarda-chuva. Ela o abriu, protegendo-se da chuva. Ela observou o carro ir embora. Das sombras da entrada do parque, uma figura emergiu. Era Tobias Reed, o investigador particular. Ele segurava uma câmera com uma longa lente telefoto. Você conseguiu? Catherine perguntou. Cada quadro, Tobias pigarreou, disse. Tentativa de descarte de provas, extorsão, confissão. É a prova de falhas. Bom, Catherine disse. Envie para o promotor distrital. Ela voltou para seu carro. Ela não olhou para trás para o rio. 6 meses depois, o clima em Manhattan havia mudado. O calor úmido e sufocante do julgamento de verão deu lugar a um frio cortante de novembro. Dentro da sala de reuniões, no 45º andar da Blackwood Systems, o ar era igualmente nítido. A longa mesa de mogno, antes um palco para os monólogos barulhentos e brindes de champanhe de Rachel, era agora um altar silencioso para a eficiência. Catherine Blackwood sentou-se à cabeceira da mesa. Ela não se recostou. Ela não girou sua caneta. Ela sentou com a quietude de uma esfinge.
À sua direita sentava-se o conselho de diretores. Estes eram os mesmos 12 homens e mulheres que, um ano atrás, sussurravam por trás das mãos sobre a irrelevância de Catherine. Eram as mesmas pessoas que riam das piadas de Rachel enquanto ele canalizava ativos da empresa para contas offshore. Agora, eles olhavam para Catherine com uma mistura de admiração e terror absoluto. Vamos olhar o EBITDA do terceiro trimestre. Catherine disse, sua voz baixa, mas que se espalhava pelos cantos mais distantes da sala à prova de som. Ela tocou o tablet à sua frente, projetando na parede de vidro inteligente. Desde a repatriação das patentes da Obsidian Holdings e a eliminação das taxas de consultoria redundantes, nossa margem operacional estabilizou em 22%. Uma garganta limpou. Era William Hargrave, o presidente do conselho. Ele era um homem que se orgulhava de ser um formador de reis, mas hoje ele parecia visivelmente encolhido. Catherine, Hargrave começou, seu tom diferencial. Os números são francamente milagrosos. A rua está reagindo bem. A ação subiu 12 pontos desde a reestruturação, mas ainda temos preocupações sobre a ótica da marca. Ótica? Catherine perguntou sem tirar os olhos da tela. O julgamento, Hargrave disse delicadamente. A audiência de sentença é hoje. Está em todas as notícias financeiras. Rachel foi o rosto desta empresa por 15 anos. Ver o fundador algemado, isso abala os investidores. Catherine finalmente levantou os olhos. Seus olhos eram como sílex. Rachel não foi o fundador, William, ela disse. Ele foi o mascote. E quando um mascote se torna um passivo, você aposenta a fantasia. Ela levantou-se e caminhou até a janela. O horizonte de Nova York estendia-se diante dela. Uma grade de poder e ambição. Rachel Blackwood se declarou culpado esta manhã de 3 acusações de fraude eletrônica, uma acusação de sonegação fiscal e uma acusação de extorsão corporativa. Catherine afirmou, recitando os fatos friamente. Ele foi sentenciado a 8 anos em uma penitenciária federal. A empresa emitiu uma declaração condenando suas ações e enfatizando nossa cooperação com o DOJ. A ótica é que cortamos a podridão. Investidores não odeiam escândalos, William. Eles odeiam incerteza. E eu removi a incerteza. Ela virou-se novamente para a mesa. Agora, a menos que haja perguntas sobre a nova integração da API, esta reunião está encerrada. Os membros do conselho se apressaram para recolher seus papéis como crianças assustadas. Enquanto saíam, Hargrave parou na porta. Você é uma operadora mais dura do que ele jamais foi, Catherine. Ele disse, meio elogio, meio acusação. Eu tive que ser, ela respondeu. Eu estava limpando a bagunça dele. 1 hora depois, o andar executivo estava quieto. Catherine sentou-se em seu escritório, anteriormente o escritório de Rachel. Ela havia tirado as coisas das paredes. As fotos de Rachel apertando as mãos de celebridades haviam sumido. No lugar delas, havia esquemas emoldurados da arquitetura original do código que ela havia escrito 15 anos atrás. Sua assistente chamou. Senhorita Blackwood, ela está aqui. Mande-a entrar, Catherine disse. A porta abriu e Sienna Rain entrou. A transformação foi chocante. A Sienna do tribunal, a mulher com o vestido creme de 5.000 dólares e o sorriso cruel estava morta. A mulher parada na porta usava jeans, um suéter pesado e sem maquiagem. Ela parecia mais jovem, cansada e despojada de sua armadura. Ela carregava uma caixa de papelão. Terminei de limpar minha mesa, Sienna disse, sua voz oca. A segurança disse que eu tinha que trazer meu crachá para você, pessoalmente. Ela avançou e colocou o cartão de identificação de plástico na enorme mesa de vidro. Fez um pequeno som de clique no silêncio. Catherine olhou para o cartão, então para Sienna. Eu soube da sentença, Sienna disse olhando para o chão. 8 anos. Eu não pensei que seria tanto tempo. Ele roubou 4 milhões e tentou chantagear uma empresa pública.
Catherine disse que ele teve sorte de não pegar 15. Sienna mudou seu peso. Eu queria te perguntar algo antes de ir. Vá em frente. Por que você não me enterrou? Sienna perguntou, lágrimas brotando em seus olhos. Eu vi os resumos legais. Você tinha evidências suficientes para me nomear como co-conspiradora. Você poderia ter me mandado para ir à prisão com ele. Mas você não o fez. Você deu ao promotor meu acordo de cooperação. Você me deu imunidade. Sienna levantou os olhos, procurando no rosto de Catherine por uma resposta. Por que eu dormi com seu marido? Eu ri de você no tribunal. Eu o ajudei a roubar de você. Catherine levantou-se. Ela caminhou ao redor da mesa e apoiou-se na frente dela, cruzando os braços. Ela olhou para Sienna não com ódio, mas com uma estranha e distante pena. Você sabe o que é alavancagem, Sienna? Catherine perguntou. Sienna piscou. Poder? Não, Catherine disse. Alavancagem é entender o que alguém precisa mais do que precisa de seu orgulho. Rachel precisava de dinheiro e adoração. Você deu a ele ambos, então ele a usou. Eu precisava destruir o álibi de Rachel. Você era a única que podia fazer isso. Catherine deu um passo mais perto. Se eu tivesse mandado você para a prisão, pigarreia, você teria sido apenas mais uma vítima, uma mártir para ele chorar. Mas ao virar você contra ele, ao fazer de você a testemunha que o prendeu. Catherine sorriu uma pequena expressão invernal. Isso o machuca mais do que qualquer prisão jamais fará. Todo dia que ele senta naquela cela. Ele saberá que sua amante leal foi quem entregou a chave ao diretor da prisão. Sienna estremeceu. Ela percebeu então que não tinha sido poupada por bondade. Ela tinha sido transformada em arma. Você é aterrorizante, Sienna sussurrou. Eu sou eficiente, Catherine corrigiu. Você está voltando para Ohio? Sienna assentiu. Minha irmã está lá. Terminei com Nova York. Bom, Catherine disse. Leve este conselho com você. Nunca deixe um homem colocar seu nome em uma empresa que você não controla. E nunca assine um contrato que você não leu. Sienna assentiu, pegou sua caixa e virou-se para a porta. Ela pausou a mão na maçaneta. Ele nunca realmente me amou? Ela perguntou suavemente. Ele nem mesmo amava a si mesmo, Sienna. Catherine disse. Ele só amava o reflexo que via em seus olhos. Quando o dinheiro acabou, o reflexo se quebrou. Sienna saiu. A porta se fechou com um clique. Catherine verificou seu relógio. 16h15. Ela sentou-se em sua mesa e abriu seu laptop. Ela tinha uma última ponta solta para amarrar. Ela abriu seu cliente de e-mail e compôs uma nova mensagem para Arthur Penhaligon. O ex-advogado de Rachel, o açougueiro da Broadway. Assunto: Acordo de reivindicações de negligência profissional, Sr. Penhaligon. Minha equipe jurídica terminou de revisar os documentos de descoberta referentes à sua representação de Rachel Blackwood. Sua falha em divulgar o conflito de interesse em relação à transferência da Obsidian Holdings é motivo para desqualificação imediata. No entanto, não tenho desejo de passar o próximo ano em tribunal com você. Estou disposta a retirar o processo por negligência profissional com uma condição. Você doará a totalidade dos honorários advocatícios pagos à sua firma por Rachel Blackwood, totalizando 452 para a Liga de Defesa Econômica das Mulheres, uma instituição de caridade que ajuda donas de casa deslocadas a recuperar a independência financeira. Espero o recibo em minha mesa até segunda-feira de manhã ou ligo para a Ordem dos Advogados. Pigarreia. Atenciosamente, Catherine Blackwood. Ela clicou em enviar. Um suspiro profundo e longo escapou de seus lábios. Foi a primeira vez que ela realmente exalou em 6 meses. Ela pegou seu casaco e saiu do escritório. Ela pegou o elevador particular até o saguão. A nova equipe de segurança ela sentiu respeitosamente enquanto ela passava. Lá fora, o ar estava frio e cheirava a castanhas assadas e exaustão. Seu carro preto estava esperando. Universidade Columbia, por favor, ela disse ao motorista. Enquanto o carro subia a cidade pela confusão do trânsito, Catherine observava a cidade passar.
Ela pensou na mulher que ela tinha sido 6 meses atrás sentada naquela sala de tribunal, humilhada, dispensada, vestindo um terno cinza que se misturava às paredes. Eles tinham confundido seu silêncio com fraqueza. Eles tinham confundido sua paciência com rendição. Rachel estava numa cela no norte do estado de Nova York. Sienna estava num ônibus para Ohio. Arthur estava escrevendo um cheque que arruinaria seu bônus trimestral. E Catherine, o carro parou nos portões de ferro forjado da universidade. Ela abaixou a janela. Um jovem saiu correndo do prédio de engenharia. Leo. Ele se parecia tanto com seu pai, mas sem a crueldade nos olhos. Ele tinha o foco de Catherine. Ele viu o carro e abriu um sorriso, acenando com um rolo de projetos no ar. Catherine o observou vindo em sua direção. A amante tinha sorrido no tribunal porque ela pensou que tinha ganhado na loteria. Rachel tinha sorrido porque ele pensou que ele possuía o jogo. Mas enquanto Catherine abria a porta para abraçar seu filho, o único bem que realmente importava, ela percebeu a verdade. O único sorriso que conta é o último. E enquanto ela abraçava Leo, Catherine Blackwood finalmente sorriu. E esta é a história de como Catherine Blackwood não apenas sobreviveu a um divórcio, ela orquestrou uma revolução. É uma lição brutal no fato de que a pessoa mais perigosa na sala não é a que está gritando, é a que está tomando notas. Rachel e Sienna jogaram um jogo de damas, sem saber que Catherine já havia resolvido o algoritmo para o xadrez. Se esta história de vingança calculada e justiça corporativa o manteve na ponta da cadeira, por favor, clique no botão curtir. Ajuda o algoritmo a encontrar mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não o fez, inscreva-se e clique no sino para nunca perder uma nova história. Quero ouvir de você. Catherine foi longe demais ao transformar Sienna em arma contra Rachel ou foi a justiça poética perfeita? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.